Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, a 48ª do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora. Uma sessão, diria, vários títulos especial, ou não fizesse parte também da programação oficial da Feira do Livro do Porto, o que muito nos sensibiliza e honra. Iniciamos esta tarde a 6ª temporada do nosso ciclo, mantendo o entusiasmo da primeira hora, ou seja, procurando fazer de cada conversa em que vocês também participam um momento de partilha entre autores e leitores. Muitos de vocês ainda se lembrarão da forma grandiosa como terminámos a 5ª temporada, a temporada anterior, em junho do ano passado, na Casa da Música, numa sessão dedicada a Luís Sepúlveda, e iniciamos esta 6ª temporada de um modo igualmente grandioso, diria, destacando a obra daquele que é, sem dúvida, um dos grandes criadores literários das últimas décadas em Portugal. Mas ele não estará sozinho neste palco. Junto a ele estarão, ao longo da tarde, juntar-se-ão até nós, figuras como a reputada professora universitária e ensaísta Ana Paula Arnaud, que se juntará até nós lá mais para diante, e o ator e dizedor Rui Spranger, que irá ler excertos da obra do autor em destaque esta tarde. Quem também poderá participar, como habitualmente, são todos vocês. O processo é simples, os habituês sabem como se processa. Quem quiser colocar uma questão pode escrever a questão num papel. Se não tiverem um papel e caneta, um dos nossos assistentes encarregar-se-á de vos fazer chegar essa respectiva caneta e papel. Depois esse papel ser-me-á entregue e eu irei ler em voz alta essa questão. É, pois, tempo, então, agora de apresentar o nosso autor em destaque esta tarde. Ele começou a publicar em 1981, através do livro Contos da Sétima Esfera, e ao longo desses 35 anos tem granjeado um número crescente de leitores, bem refletido, aliás, no número significativo de prémios literários que tem alcançado ao longo dos tempos. Livros como Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, Era Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto, Liberdade de Pátio, ou o mais recente, Ronda das Mil Belas em Ferrol, estará em destaque nesta conversa, durante a qual também contamos, como disse, com a vossa participação. Senhoras e senhores, Mário de Carvalho. Muito bem-vindo. Faça favor. Bem-vindo ao Porto, Mário. Muito obrigado. É a segunda vez que o temos cá e a honra é sempre enorme. Como disse, comecemos por falar deste seu novíssimo livro, não é? Chegou às livrarias só na sexta-feira, não é? É um livro, acabei de o ler no início desta semana, a vários títulos, surpreendente. E já iremos falar com o pormenor disso e teremos também a sábia opinião da Ana Paula Arnaud, que nos irá também trazer valiosas achegas sobre o livro. Mas, partindo também das considerações que o livro me trouxe, esse caráter de surpresa que o livro provoca em quem conhece a sua obra e acaba por ler este seu novo livro, é sinal que mesmo ao fim de 35 anos de publicação, cada novo livro pode e deve ser um novo desafio, trazer algo diferente em relação a uma obra já tão vasta? Sabe, eu sempre tenho procurado que os meus livros sejam diferentes uns dos outros. E até o medo, não é? E a vigilância sobre mim próprio, para não me repetir, são uma constante. E também, a certa altura, os novos temas por onde passo, enfim, os novos assuntos, começam a fatigar o próprio autor. Eu recordo que quando estava a escrever os casos do Beco das Sardinheiras, eu pensei que podia ir infinitamente escrevendo aquelas histórias.
Depois de separar. Não se fazem mais histórias, para-se por aqui e passa-se para outro trilho, para outra pista. Neste caso, agora, este livro é, no fundamental, sobre sexo, muito claramente sobre relações íntimas entre homens e mulheres, mas o próximo não será, seguramente, eu costumo dizer a brincar que são 17 casos de relação homem-mulher, podia haver um segundo volume, um terceiro volume, etc. Mas é uma brincadeira. Não vai haver, pelo menos nos termos mais próximos, segundo e terceiro volume, e talvez o próximo livro, eventualmente, venha a ser um romance a tratar de matérias e com personagens e com situações e com ambientes completamente diferentes deste. Achei bastante curioso um comentário que a ensaísta Maria Alzira Seixo fez há poucos dias numa rede social, definindo o livro como, dizendo que o livro não é recomendável para maiores de 80 anos. O que é injusto, porque também quem tem mais de 80 anos tem direito a ler o livro. Eu acho que quem tem 22, 23 já tem idade suficiente para ler o livro, não é? Não é preciso chegar aos 80. Podemos ver este livro, de certa forma, como uma homenagem às mulheres, porque há aqui todo o género de mulheres, de condições sociais e idades aqui representadas. É um sigilo tributo seu ao sexo feminino. Eu queria muito que fosse lido assim. É que não se trata de forma nenhuma de um livro de sexologia. Não se trata da vida sexual, não é? Enfim, quando eu era miúdo, circulava, até clandestinamente, a vida sexual do Dr. Egas Muniz, o nosso prémio Nobel. Não é? Portanto, não se trata de nada que se pareça com esse tipo de abordagem médica, científica, ou até, muito pior, noutro ângulo, pornográfica. Trata-se de literatura. E trata-se de literatura apresentando um ponto de vista masculino, um ponto de vista de certa maneira de estar e certa presença masculina. Muitas vezes estas matérias mais íntimas costumam ser apresentadas de um ponto de vista da mulher, do ponto de vista feminino. Sim. Desta vez vamos lá assumir varonilmente o ponto de vista do homem. Como é que o homem encara estas coisas? Bom, como é que o homem é constantemente surpreendido, não é? Pela diferença dentro de um certo padrão. É muito curioso. Pela diferença entre as várias mulheres. A sua maneira diferente de estar, eu não queria ser, enfim, vulgar, mas de estar na cama ou noutros lados. Ou noutros lados, não tem que ser na cama necessariamente. Mas a sua maneira de estar no sexo, no relacionamento mais íntimo. Estas diferenças dentro daquele padrão que às vezes os homens não conhecem, de uma certa aspiração à totalidade. Nós queremos mais, isto não nos basta, isto é pouco. Mas é bom também que as mulheres comecem a perceber alguma coisa de homens. Porque diz-se, os homens não percebem nada de mulheres. Mas atenção, as mulheres muitas vezes sabem muito pouco de homens. E talvez este livro também ajude a esclarecer muito como é que os homens são. Não é? E sem, digamos, que haja nenhum estigma, nem nenhuma condenação, nem nenhum moralismo, nem nenhum sentimento de culpa associado. Mas acha que, no essencial, o jogo amoroso, o jogo íntimo entre o homem e a mulher, sobretudo, tem-se mantido ao longo dos tempos, ou fruto também da emancipação das mulheres, das mudanças tremendas que a sociedade, e bem, em muitos casos, tem sofrido ao longo dos anos, os homens andam um bocado... perderam o terreno, perderam a supremacia que tinham, a tatear, digamos. Não, este livro trata de homens e mulheres no que respeita ao sexo em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Não se trata aqui do sedutor, do tipo Dom Juan, que tinha outras pretensões de desafio até, não é? Desafiar o divino também, e o ornamento divino. Não é o caso. Também não se trata do sedutor do tipo Casanova. Aliás, quer dizer, neste livro as personagens caminham umas para as outras. Umas para as outras. Não é propriamente digamos, o autor, o narrador, não é? O narrador que não se confunde com o autor. Atenção, isto é muito importante. Pois eu ia perguntar isso, mas está preparado para que alguns leitores mais afoitos confundam ficção e realidade? Eu diria mais ingênuos. Não, há uma diferença, de facto, muito grande, e há sempre uma diferença entre... Os meus livros nunca são, devo dizer,
é outra preocupação que eu tenho também. Tenho a preocupação de variar sempre e mudar de trilho e mudar. O meu livro também nunca são autobiográficos. Ou só o são, naquela medida em que, dizia o Jorge Luís Borges, todos os livros são autobiográficos. Porque nós estamos lá, está a nossa vivência, lá está tudo o que vimos, tudo aquilo por que passámos, todos os filmes, todos os quadros, tudo lá está. Mas está de uma maneira transfigurada e reelaborada, digamos assim. Portanto, também não admitiria que aparecesse uma senhora a dizer: olha, eu sou aquela, a 12ª sou eu, cá estou. Bem, também me pareceria abusivo, não é? Ver alguém com essa, a meter-se dentro da minha personagem, como diria o Eça Queiroz. Fiquemos assim. Trata-se de um livro, trata-se de literatura, trata-se de situações inventadas, algumas provavelmente irão surpreendê-lo, outras irão ser reconhecidas, não é? As mulheres ficarão talvez com este livro, embora não seja um livro didático, as mulheres ficarão seguramente a saber mais sobre os homens e os homens a saber também alguma coisa sobre os diversos tipos de mulher. Porquê é que acha que é tão raro acontecer na literatura séria, digamos assim, ou a literatura sério, sem aquele peso institucional que se queira dar, mas literatura e não entretenimentos, o que me faça entender, dedicar-se a um tema tão fundamental como sexo? Porque haverá algum pudor? Não, há um risco grande e eu procurei evitá-lo na medida do possível, mas há o risco de se cair na vulgaridade, não é? Portanto, e de deslizar para aí. E penso eu que é esse risco que muitos autores não querem assumir. Por outro lado, estas matérias são difíceis, não é? São complicadas em si, não é? Este relacionamento homem-mulher, mesmo ao nível íntimo e físico, é complicado. É complicado. E talvez não seja fácil dar, por exemplo, o movimento dos corpos. Não é? E talvez não seja fácil. Exige algum esforço de elaboração. Dir-me-ão se eu fui bem conseguido nisto ou não. Eu fiz o possível. Vim a reler-me no comboio. O livro está entregue desde abril e, enfim, por razões editoriais, saiu agora nesta altura. A minha preparação para esta sessão foi ler um bocado o livro. Isto é, dar-me uma vista de olhos no comboio, porque já não me lembrava de muitas das coisas. E lá encontrei pequenas coisas que me desagradaram. Não é? Mas, enfim. É por isso que não gosta de se reler também, não é? Sim, mas fiquei com um bocado com a ideia que no conjunto é capaz de não sempre mal. No conjunto. Mas, não, eu de facto, habitualmente não me releio, encontro sempre falhas, até ao nível da própria eufonia, coisas que eu diria de outra maneira. Um ado que não se segue a um dado, por exemplo, não é? Estas rimas, essas coisas que nos escapam durante a revisão e que, mesmo uma revisão muito profissional, muito cuidada como esta por editora, mas que depois do livro impresso também acabam por saltar à vista e incomodar. Por isso eu habitualmente não releio os livros. Mas desta vez não quis ver completamente inóbios. Vamos ver se eu sei do que é que estou a falar. E pronto, e aqui me tenho com esta... Ainda falando um bocadinho à vontade, do processo de escrita, sentiu durante a escrita do livro que o português é um idioma rico até na descrição dos jogos amorosos? Sentiu que teve que recorrer demasiado às metáforas? Qual foi particularmente hercúlea essa tarefa? Recorrer às metáforas, pois... Eu tive que recorrer a muita metáfora. Sim. Mas não, às vezes... Até para evitar cair na tal... Embora às vezes tivesse sido explícito também. Simplesmente evitei cair na grosseria e, como disse, no vulgar e penso que me escapei a esse risco. A língua portuguesa tem potencialidades enormes. E é pena que elas não sejam tão exploradas como podiam ser e que não seja tão aprofundada mesmo por escritores, como devia ser. Note, logo no início deste livro, o título é
Ronda das Belas em Frol. Porquê é que eu fui a buscar este arcaísmo, não é? Frol. Porque, se bem reparar, é mais bonito do que flor. A mim soa melhor, sou mais aberto, mais solar, mais... Não é? Dá mais uma ideia, não sei porquê, mas dá uma ideia de disponibilidade, não é? De qualquer coisa que está a oferecer-se. Pronto. Mas nós tínhamos cá a palavra frol, não é? Que estava em desuso, mas por não, de vez em quando, recuperar estas palavras e repô-las a circular? Não é para fazer a exibição de quem conhece, de conhecimento de arcaísmos ou coisa parecida. Mas é para, digamos, quer dizer, fazer com que essas palavras se associem umas às outras, joguem umas com as outras e haja uma construção literária, não é? Que pode ser algum efeito expressivo interessante disso, precisamente dessa riqueza do nosso vocabulário, da nossa língua, das nossas construções, etc. Sempre que recupera ou utiliza uma palavra, um arcaísmo, sente que está a dar uma nova oportunidade também de reviver um bocadinho De certa maneira é isso, repor, tentar repor em circulação. Eu não sei se, enfim, se até agora, nesta carreira já longa, não é se já aconteceu ou não, mas não me recordo de ter visto reproduzidos arcaísmos que eu vá recuperar, mas dá-se-lhes de facto uma oportunidade. Eles estão lá e, portanto, é para serem usados, é para serem conjugados com outros aspectos da construção da frase e para se tirar efeitos deles, e para se tirar efeitos literários. As leituras são sempre um momento bastante aguardado por todos vocês, pelo nosso público. Ainda por cima, nesta sessão temos o privilégio de contar com o inestimável contributo de um grande dizedor e ator também, dinamizador atualmente das célebres Noites de Poesia do Pinguim, que nos irá ler para já um excerto do novo livro de Mário de Carvalho, sobre o qual temos estado a falar, Ronda das Mil Belas em Frol. Senhoras e senhores, Rui Spranger. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. Detesto coisas moles na minha mão. Foi assim que uma senhora me despediu certa madrugada e fechou-me a porta na cara. Posso garantir que eu nunca seria capaz de tal crueldade. Também, creio eu, poucas mulheres o seriam. A atitude sucedendo o fracasso costuma ser de desdramatização e complacência, não tudo nada forçadas. O supremo vexame e desconforto é tratado com um descaso benemérito. Isso, meu caro, não tem mesmo importância nenhuma. E aqui, numa agitada zona subliminar, confrontam-se, desafiam-se e perduram consabidos desentendimentos de género. Volta e meia, elas vitimizam-se e assumem a culpa, que não são atraentes, que são inábeis, frustes, carentes do dom de excitar. Em qualquer caso, a desconfiança fica lá. As confidências entre as amigas, mais supostas que reais, assombram o imaginário masculino. Presumem que ela vai contar, vai pregoar por aí. Acresce a laceração da injustiça, como a calharia ao paciente atingido por um raio num dia de sol. Porquê eu? Porquê é que isto me acontece? Que mal fiz? O que comi, o que bebi? Onde errei, a quem ofendi? E às vezes, por mais interrogações que se castiguem, não há meio de adivinhar. Nesta vida, onerada de cotidianas contrariedades e percalços que deram ocupação a tanto profeta, fulguram efêmeros parentes luminosos, interstícios de bem-estar, como os em que as crianças riem e os em que os corpos dos homens e das mulheres mutuamente rejubilam. E vale a pena nessa senda o preço de ver colapsar algumas fantasias, como a de uma mulher diferente por dia sobre a minha mesa de trabalho. Ainda fiz por isso. Desloquei algumas pedras, mas o horror de dificuldades e complicações era tão emaranhado que houve que deixar para outra ocasião. Al cuida o baio e al quem no cela. A função da vida é frustrar. O desencaminhamento por uma tal Sílvia muito tentadora logrou esvaziar-me na altura a aptidão para engendrar, ainda que mentalmente. Uma convicção subsiste, e perdoe-se-me sem cerimónia, nunca deixou de se confirmar. Só me arrependo das que não dei. Aquelas que não se dão acabam por sair mais caro que as que se dão, mesmo mal dadas. A falha fica a remoer pelos anos fora e nunca se vai a tempo de recuperar. O mal está feito, já não se pode remir a omissão. Para mais, quando foi estúpida e desazada.
E com o passar dos anos, mais resíduos e detritos, a memória vai acumulando em torno do rasgão, ampliando as excrescências incómodas e fétidas. No inverno de há anos, o antipático couraçamento da mais crapulosa peça de vestuário feminino que uma bruxa jamais inventou, designada pelo nome francês de collange, tão imanejável que nunca se sabe, uma vez enrodilhada, o que cobre ou descobre, levou uma amiga minha a pronunciar um desmobilizador. Que trapalhada! Mas o inibidor de almas e corpos mais flagelante e malévolo, que consegue infectar desde a intelectual mais instruída e sofisticada à marafona mais rafada, chama-se em linguagem corrente romantismo. A reivindicação de um cerúleo banho lustral e florescendo de pó de astros derrotou-me com fartura em más horas. Bem se podem compulsar tratados sobre o poderoso movimento cultural, o legado do poeta Ossian, a Dama das Camélias ou os delírios do excelente Soares de Passos. Isso não ajuda a perceber porque é que determinadas mulheres se recusam a entrar num quarto de pensão barata e rejeitam uma alcatifa sob um relógio entre duas estantes e um arquivo. O fundo é mais importante do que a aparência. Aristóteles deixa o cenário para mais logo na sua poética. O espetáculo, diz o filósofo, é o mais desprovido de arte e o mais alheio à poética. Por que então aquelas reservas, aquelas incomodidades, aqueles queixumes, aquelas suspeições, aquelas exigências, aquelas reclamações, aqueles acessórios e adereços? Pior, aquelas negas, as do escuro suantes e desamparadas recusas. Meiga lua, os teus segredos, onde os deixaste ficar? O que poderia ser um simples e saudável exercício a dois, de duração bastante, mas não excessiva, vai saber e convoca mundos universais, tempos intérminos, provações duríssimas, renúncias de santo, termos cautelosos, disponibilidade ao minuto. A teima no lirismo e na sentimentalidade, mesmo quando não apetece. É uma aproximação ao absoluto que o absoluto, a meu ver, dispensa. Inconfessado, a sombra, adejando o espectro do grande e eterno amor. A chamada paixão também às vezes se entretém a arrebatar. Enfim, assoma uma propensão totalitária de que convém o homem guardar-se. À volta destes intricados dilemas pespegam-se os desacertos e os desencontros. São reveses e eu, desde que os pratos da balança se vão equilibrando e compensem, não tenho outro remédio senão deixar-me contrariar. Por qualquer indiscernível razão popular, chama-se vulgarmente tampa a certos cortes de expectativa. A hora disso, não sou mau colecionador e até me sobram para troca. Desinteresse, equívocos, ingenuidades, desistências, perversidades de última hora, arrependidas que cobram caro o remorso, ecos beáticos do fundo da infância, tudo me tem calhado na ficha. Muito obrigado, Rui. Escutámos parcialmente o epílogo do livro. Mário, disse há bocadinho que evita reler os seus textos e ouvir alguém a ler os seus textos. É algo mais do seu agrado? Ou há sempre uma estranheza, ou estranhidão, como diria o Pina? Note, uma coisa é a interpretação do ator e a voz do ator, que foi muito boa e é muito boa. Outra coisa é o meu texto, que lá está. E o reconhecer o meu texto dá-me algum sobressalto sempre. E mesmo quando o texto é escrito para ser dito, mesmo quando é escrito para teatro. Eu lembro-me que nos ensaios de teatro, quando as minhas peças estavam em preparação, eu estava sempre um bocadinho inquieto, incomodado por ouvir aquelas palavras. Embora sejam ditas de uma forma que eu nunca seria capaz. Eu nunca seria capaz de ler um texto com essa clareza. Aliás, tenho este tipo de voz que tenho e fico fascinado. Aliás, eu fico fascinado habitualmente com as pessoas que são capazes de fazer aquilo que eu não sou capaz. Não é? Fico fascinado com os grandes cientistas, não é? Que sabem imensas coisas sobre o universo, por exemplo. Fico fascinado com os grandes matemáticos. Quando eu até fui um aluno de matemática muito enfim, medíocre, fico fascinado com as pessoas capazes de pintar.
uma das imagens que vamos ver, se calhar, é um retrato feito por um meu colega de liceu. Um rapaz estava sentado ao meu lado, enquanto a professora de português, a Priscila, estava a falar, o rapaz fez a minha caricatura. Durante o espaço de uma aula, ao menos, numa folha de caderno diário, eu tenho um fascínio enorme, tenho uma admiração enorme para essas pessoas, mas também para as pessoas capazes de ler bem, de articular bem. Talvez uma das razões porque eu escrevo é porque falo de uma maneira um bocadinho caótica, tumultuosa, não tenho... Gostava imenso de ter aquele controle da voz e da leitura, não é? Não tenho. E não aprendi a tempo, mas tenho uma grande admiração por esta capacidade de articular, digamos assim. E distingue duas coisas. Uma coisa é o autor que está lá no fundo, não é? A ver aquelas coisas que se calhar podiam ser escritas de outra maneira ou ditas de outra maneira e tal, até reconheço aquilo, mas depois há a pessoa que diz, é outra coisa. Mas tem, indubitavelmente, o dom da escrita e é sobre ele que vamos falar agora um bocadinho. Associamos características como fina ironia, humor à sua escrita, aos seus livros, mas pelo grande trabalho oficinal que lhe está associado, podemos dizer que escrever livros divertidos ou vistos como divertidos, nada tem de divertido? Pois, qualquer tipo de escrita, divertido não é? Também posso ter textos sombrios, não é? Já tenho escrito textos sombrios, o Condejano, por exemplo, recordo-me sempre, que é um tema toada, melancólica e triste, e há outros textos melancólicos também. Mas seja que texto for, implica que eu esteja a bater-me contra uma literatura, ou com uma literatura, como quiser. Tenho uma literatura por trás de mim, e tenho que prestar contas a essas pessoas que desde o século XII, ou século XIII, não é? Vêm escrevendo em português, e aquilo muito devo, não é? Mas tenho que lhe prestar contas. Tenho que prestar contas a um público, ao público de leitores, não é? A quem eu não faço, enfim, a quem eu não tenho o desplante de escrever por escrever, não é? Que é o respeito, e este respeito pelo leitor implica que dê de mim o melhor que posso, não é? E, por outro lado, há a língua portuguesa, mas também há o que eu próprio escrevi. Eu tenho que estar a vigiar-me sobre se, digamos, aquelas minhas obsessões e as minhas recorrências não estarão de novo... Mas essa vigilância de que falava tem aumentado com o Tem aumentado com o tempo, porque há mais livros, porque há um cabedal de leituras maior, porque há mais experiências, até ficaram, digamos, reminiscências de alguns deslizes e alguns erros, de maneira que é preciso acautelar-nos. E eu posso dizer, mas sem exagero, não é? Quer dizer, eu não sou muito, não sei se repararam, não sou muito o tipo de autor que faz pose. Existe uma pose, há escritores que fazem pose, tem uma pose, uma maneira de estar e tal, e os leitores praticamente até já exigem isso. Bem, eu não sou. Portanto, quando digo que por detrás de cada frase ou de cada palavra há trabalho, é mesmo isso. Eu hesito, de facto, em cada palavra. Hesito em cada frase. Pois, pode ser que o resultado não seja o mais adequado. E pode até acontecer que no meio de 20 possibilidades ou de 10 possibilidades, nós venhamos a escolher a pior. Isso pode acontecer. Nas tais situações em que o texto nos é devolvido, nós temos que dizer, não era isto. Não? E se calhar a outra solução está na gaveta ou já foi tirada fora. Era a solução mais adequada e mais expressiva. Mas, enfim. Há uma frase que o Mário disse numa entrevista que me marcou, a propósito do rigor que coloca nos livros, na escrita, que não há uma frase num livro, uma frase sua, que não tenha sido virada do avesso, não é? Tudo... Sim. É por isso que também nunca escreve mais do que, julgo, 2 páginas por dia, 3.500, 4.000 caracteres. Pois, quando faço essa contabilidade, não é? Quando procuro seguir aquele preceito de enfim, nenhum dia sem uma linha, não sei mais do que isso, mais de 3.000 caracteres. E estes 3.000 caracteres são muito elaborados também, muito discutidos e muito interrogados também.
E agora quando nós usamos computadores, é difícil não pararmos no texto e não revermos e reformularmos alguma coisa. O Hemingway, acho que dizia uma vez ao Scott Fitzgerald, o essencial ao escrever um livro é levar essa tralha toda até ao fim. This stuff, acho que foi a palavra, levar isso até ao fim. Depois logo se vê, não é? Quando a palavra fim está escrita, então logo se remodela, logo se pensa, logo se pensa. Eu gostava de ser assim, não é? De ter uma espécie enfim, um rascunho feito e depois trabalhar tranquilamente sobre esse material. Mas não me acontece isso, é que logo que abro a tela do computador, enfim, há qualquer coisa sempre em que apetece mexer. E agora, quando vinha no comboio, também vinha um bocado com essa ideia, olha, isto era capaz de valer a pena ser feito de outra maneira. Foi fácil, por exemplo, a transição da máquina de computador, da máquina de escrever para o computador? Para mim foi relativamente fácil. Sim. Relativamente fácil, eu tenho a impressão que até... Sou daquelas pessoas que usou o computador desde muito cedo. Para efeitos limitados, atenção. Há teclas que eu não sei para que é que servem, não tenho ideia nenhuma e nem quero saber. Basta-me escrever, basta-me ir à internet. Não é? Às vezes derivar e entreter-me com redes sociais, tenho feito muito isso ultimamente e em certas ocasiões, e tenho razões para isso, mas não sou de forma nenhuma, quer dizer, um perito... Mas compreende, por exemplo, a fixação... Pergunto aos meus netos, quando tenho alguma dúvida, aquelas mais... Compreende a fixação, a obsessão de alguns escritores, grandes escritores, como o António Lobo Antunes, Mário Cláudio, pela escrita à mão, fazem questão de ir a escrever na mão? Eu conheço a Maria Velha da Costa, escreve à mão também. Há ainda vários. Sim, há pessoas que gostam de escrever à mão, gostam de sentir, quer dizer, a resistência da frase, da palavra, gostam de sentir o papel. É importante para elas. Mas isso há escritores para tudo. Há escritores para tudo. Há uns que vestem de branco, há uns que escrevem deitados, o Essa escrevia em pé, sobre uma banca. Não é? Por falar em essa, há um dado curioso sobre o qual gostaria de falar, que julgo que mantém o hábito ao longo dos anos de reler os Maias todos os anos, é verdade? Não, por acaso, no último não. Mas quase todos os anos. Não, eu revisito muito o Eça de Queiroz e alguns outros autores, e o Camilo também. E este revisitar nem sempre implica que que o livro seja lido de princípio ao fim. Mas vamos ler umas páginas. Vamos ler umas páginas e humilhar-nos. E humilhar-nos. Ser confrontados com uma prosa de nível superior e, oxalá, tu conseguisse chegar lá perto. É o que eu penso. Oxalá, tu conseguisse chegar perto desta excelência. São os tais que eu não sempre lembrar. Não é? Atenção, isto já se fez em Portugal. Atenção que nós chegamos a este nível. Vê lá onde te metes. Não é? Porque nós estamos cá. Eu não me esqueço nunca de que esses grandes escritores, essas grandes figuras que atravessam a nossa história literária, lá estão a fazer-me exigências. E este exercício de humildade, que é compulsá-los, não é? De vez em quando, ler umas páginas, recoloca-nos no nosso lugar. Recoloca-me a mim, pelo menos, no meu lugar. Além de ser, obviamente, um dos grandes monumentos da nossa língua, releu os Maias também pelo facto de ali estarem plasmados, de certa forma, muitas das características do povo português. Acha que ainda é possível encontrar muitas reminiscências do Portugal de hoje, né, nessa altura? Passaram quase 150 anos, quase. Que leitura faz? Há um fundo português, não é? E há um espírito de crítica mordaz no Eça de Queiroz. Mas atenção, se calhar nós sermos levados a pensar isso, a pensar que nós somos assim, é um efeito de reconhecimento que resulta da excelência do escritor. Eu não sei se a Lisboa, aquela baixa e aquele chiado, eram exatamente assim. Eu não sei se as personagens eram exatamente aquelas. Como não sei se há uma personagem à altura que diz: olha, venha aqui ao Martim, que é a melhor torrada de Lisboa. É a melhor torrada. Bem, eu não sei se aquela era, de facto, a melhor torrada de Lisboa. Não sei. Sei que o Essa me convence
dessas coisas, ou de que essas frases foram ditas, ou de que aquela gente se comportava daquela maneira, e era assim. E esse convencer-me, a mim, leitor, disso é, de facto, o feito de um grande escritor e é obter esse resultado, de nós pensarmos que aquilo nos retrata perfeitamente. Se calhar, objetivamente, não é nenhum retrato, é apenas um efeito de escrita. Passemos da época dos meias, façamos uma viagem temporal para a época também das redes sociais, de que o Mário é um ativo, é um utilizador regular. Vê o Facebook, por exemplo, como uma forma de recreio? Absolutamente. Absolutamente. Como uma forma de espairecimento, se quiser. É ali no Facebook, como em tempos era no café, por exemplo, é ali que nós espairecemos, que conversamos. E até, digamos, há um pouco esta noção, penso que é generalizada e convencional já, de que o que se diz no Facebook não é para levar demasiado a sério. Não é? Portanto, não é ali que está, digamos, o pensamento, não é ali que estão os ensaios, não é ali que estão enfim, nós estamos mais vinculados, não é aquilo. Não é? São coisas que se dizem e depois se apagam ou não, mas que ficam por ali. Tem esse efeito e eu encaro dessa maneira, um pouco lúdica, como portanto, uma brincadeira. Às vezes não resisto a pôr certos comentários no post de outras pessoas e verificar pessoas que levam aquilo, mas é muito a sério, tal, o meu post, alguém está a invadir e tal, como se fosse uma superioridade. É também curioso ver esse tipo de... Mas é possível manter debates sobre temas sérios, passa a expressão, com escritores ou pessoas como... Até certo ponto. Note que há um limite, até é quase boa educação, digamos, não ceder, digamos, certo tipo, sei lá, os 1000 caracteres, 1500 caracteres, 1000 o máximo e tal, enfim. Aí, para já, é ineficaz, porque não ser lido. Mas também dá a impressão de que a pessoa está a ocupar demasiado espaço, não é? Mas eu penso que é possível que, enfim, que se diga alguma coisa interessante no meio daquilo tudo, não é? Pode ser que haja alguma coisa interessante, mas havendo alguma coisa interessante, recolhe-se em livro ou faz-se dela outra coisa. Mas ficar ali sepultado no Facebook, acho que não tem grande interesse. Já voltamos à conversa, Mário. Primeiro, deixem-me relembrar que podem intervir, colocando questões por escrito ao nosso convidado. Os nossos assistentes estão disponíveis para o efeito. Chegou a altura de escutarmos o segundo e último bloco da tarde, assegurado novamente pelo Rui Spranger, que irá ler um excerto, um fragmento de Um Deus passeando pela brisa da tarde. Brilha o céu, tarde à noite, o tempo é lerdo, a vida baça, o gesto flácido. Debaixo de sombras irisadas, leio e releio os meus livros. Passeio, rememoro, devaneio, pasmo, bocejo, dormito. Deixo-me envelhecer. Não consigo comprazer-me desta mediocridade dourada. Peso o convite e o consolo do poeta que acolheu. Também a mim, como ao orador, amarga o ócio, quando o negócio foi proibido. Os dias arrastam-se. Marco Aurélio viveu. Cómodo impera. Passei o que passei. Pé no longe. Como ser feliz. Mara, mais além borda, sentada numa cadeira alta de vime, junto aos degraus da porta. Há pouco, ralhava com as escravas. Agora ri-se com as escravas. Em breve, ralhará com as escravas. Do local em que me encontro, consigo ouvi-la, mas quase adivinho as razões dos risos e dos ralhos. É-me agradável saber que Mara está perto e a reconhecer-lhe tão bem, desde há tantos anos, os trejeitos e os modos. Momentos atrás, sem nenhuma razão especial, veio até junto de mim com o seu animal de regaço, que é agora um gato cinzento, depois de, em hora nefasta, ter perdido a rola, muito alva, que lhe vinha comer à mão. Este bizarro animal, que dizem de origem egípcia, é uma espécie de pantera em miniatura que conserva todos os rompantes da fera e que, como ela, se compraz na crueldade e no rasgo imprevisto. Ora se relaxa, pacificado, em languidez esparramada num convite ao sossego universal, ora salta de garras prestes, orelhas derribadas, pelo tufado, colmilhos em ameaça. Não responde pelo nome
e, apesar da sua pequenez, põe a respeito os cães de guarda quando os enfrenta. Foi um marcador que o deixou aí como reconhecimento pelas compras avultadas, porventura excessivas, a que Mara se prestou. Eu confesso que encaro este animal estrangeiro com alguma desconfiança. Ainda não faz parte da casa. Nem sei se algum dia fará. Mara admira-se de eu estar às voltas com a tirrénica, infindável anedotário etrusco do imperador Cláudio. Que proveito me trará o esforço, pergunta, se temos tão raros convidados a quem deslumbrar? Num gesto faceto, desdobra um dos rolos, soleta umas palavras ao acaso, ri e deixa-o rebolar pelo tampo da mesa. Logo as unhas afiadas do gato ressaltam aduncas e se preparam para grifar o papiro, como já tinham antes marcado os braços de Mara. Protesta. Mara aconchega o bicho ao colo e deixa-me numa pequena corrida. Rito cotidiano, conhecido, trivial e amável. Mara aprazível, afirmando-me a sua solicitude. Preserva Mara uma vivacidade juvenil que ainda me espanta, ao fim de todos estes anos. Nunca teve paciência para desenrolar um livro. Boceja e adormece quando chama um escravo para ler algum trecho, mesmo solerte e ligeiro. Aborrece nesta pasmada vila, mas nunca admitiria que se aborrece. Não lhe ocorre queixar-se. Onde Gaio está, Gaia estará. Assim foi educada. Sob aquela fertilidade alegre e volátil, velam solidíssimos princípios ancestrais e uma recôndita lucidez que só se expõe quando motivos ponderosos a convocam. Sempre contei com a estrénua lealdade de Mara, embora ela não saiba definir o vocábulo lealdade, nem dissertar sobre ele, nem use nunca o termo estrénuo. Em boa verdade, os etruscos de Cláudio interessam-me de sumenos, e a prosa dele flui tão intermalada como lhe dizem-lhe saía à fala. Mas vou lendo, folha a folha, passo a passo, com uma aplicação de discípulo em tormentos de trabalho marcado e férola à espreita. Não tenho outra razão para isso, senão entreter brandamente o meu tédio, que ainda mais se avantajaria naquele outros portes de caçador, ou arroteador de solos, ou edificador de pedras, ou diligente administrador de agros, ou praticante de qualquer atividade própria à minha condição. Começada um dia a leitura, impõe-se-me levá-la até ao fim. Assim me educaram e nessa pertinência me reconheço. Propus-me um livro, há que lê-lo. Mário, esteve há poucos dias, julgo que está a fazer uma semana, esteve na festa do Avante, após 38 anos de ausência. Sim, sempre. Ainda por motivos literários desta vez, a participar no debate. Fui lá participar no colóquio, estive lá... E eu perguntava se foi bonita a festa. Olha, que não sei bem, porque eu estive só nesse colóquio, no Feira do Livro. Não, foi muito simpático. Foi muito simpático, as pessoas foram extremamente benevolentes para comigo, extremamente simpáticas também, amáveis e foi agradável rever até algumas caras que não via há muitos anos. Não é? E portanto, vê-las ali, isso foi-me grato, porque eram pessoas que eu tinha estima e tendo em consideração. Que memórias lhe trouxe esse regresso? Ainda se lembra tem memórias bem vívidas de há 38 anos? Sabe que eu não sou... Pessoalmente não sou muito de festas, não sou muito de festas, nem de feiras e de coisas assim. De maneira que a minha presença na festa, que respondeu a uma solicitação que foi feita, e portanto, limitou-se a isso, não é? A estar presente, a ver amigos, a dar uns abraços, a receber uns abraços, a intervir. Mas já há 38 anos também não era... Já há 38 anos, quando participou pela última vez? Mas aí, enfim, eu na altura tinha uma militância Pois ativa, era isso que estava a perguntar, que memórias lhe trouxe esse regresso? Mas nenhuma especial, se quer que lhe diga, não foi assim nada que me tivesse movido. O Mário, não sei se recorda, esteve neste mesmo local, no nosso Porto de Encontro, há 4 anos, e foi um período um bocado agitado, estávamos em plena ocupação troiquiana, chamemos assim, ou seja, período de assistência financeira e muita contestação social, tinha decorrido, tinha havido aquela mega manifestação dos indignados. Como é que vê politicamente o país hoje? Mais calmo, politicamente e socialmente, sobretudo, que era o que me interessava mais falar. Os ânimos estão mais calmos? Encara o futuro do país com menor preocupação?
De momento eu penso que temos uma solução aceitável, uma solução do governo, quer dizer, perfeitamente aceitável. É uma novidade, esta conjugação das três forças políticas que se aproximaram, enfim, em posicionamentos diferentes, mas que se aproximaram. Penso que muito erro e se pode evitar assim. Creio que podemos estar num caminho de pedras, é certo, mas talvez num bom caminho. Curiosamente, o bom caminho é sempre pedras, não é? Que diz, não há nada, não é que nos seja dado de graça, não é? Mas penso que talvez se encontrem soluções que não sejam tão gravosas para o nosso povo e que não tragam tanta miséria e que permitam, digamos, crescimento, desenvolvimento, mas sem brutal desigualdade, que continua a ser portanto, uma taxa bastante incómoda portanto, no nosso país, talvez. Mas reconhece que o caminho é estreito, até porque as diretivas da União Europeia vão no sentido de calar eventuais dissensões. O caminho é estreito, é perigoso, está ameaçadíssimo, há fragilidades e podem romper-se de um momento para o outro. Oxalá isso não aconteça, mas creio que a via para este país está no entendimento entre estas forças que querem um país melhor e que podem conduzir a um país em que se viva de facto melhor, mas que não esgotem todas as boas vontades. Porque talvez noutros partidos também haja pessoas que estejam disponíveis para a mesma perspectiva. Melhorar e não piorar. Não é? Desenvolver e não explorar. Acha curiosa como é que viu a designação geringonça com que foi apelidada essa união? Imediatamente me lembrei de uma outra... Portanto, de uma outra frase, caranguejola, não é? Portanto, de uma outra expressão, não é? Porque sistema geringonça, curiosamente, deu-se aqui um efeito muito engraçado, é que geringonça passou a ter uma conotação simpática e positiva. A partir do momento em que foi utilizada, era utilizada para diminuir e para vexar, digamos, a outra parte, e a palavra acabou por ser recuperada. Não é a primeira vez que isso acontece. Porque foi apropriada eficazmente, foi habilmente apropriada pela própria... pelo governo, não é? E não só as pessoas agora dizem geringonça e dizem isso de uma maneira extremamente amigável, quase. Claro. Quase. Então, eu reagi com a caranguejola, mas isto é uma geringonça, aquilo era uma caranguejola. De facto, já não se podia. Bem, é que não se... Eu não quero entrar, não vamos entrar em pormenores. Isto é uma sessão sobre literatura, não é sobre sexo, também não é sobre política, não vamos entrar agora em pormenores, eu estar a dizer tal senhor faz ou não faz. Mas em jeito de resumo, podemos dizer, Mário, que perdeu ao longo dos anos, naturalmente, como acontece com a maioria de nós, mas perdeu a ilusão e a fé nos políticos, mas não na política? Eu sou muito cauteloso quando se trata de atacar os políticos. Porque, vejamos, a política pode ser uma arte nobre. E há bocado foi lido um texto que se passava no tempo de Marco Aurélio. Marco Aurélio teve a ilusão de poder criar um governo de filósofos. Foi um desastre. O governo do Marco Aurélio, não é? Melhor, a gente que rodeava o Marco Aurélio, que ele queria que governasse Roma, foi um desastre. Os filósofos não servem para governar, não é? Mas também não servem os matemáticos, também não servem os escritores, não é? Poderá um ou outro, não é? Mas quem serve para governar são as pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade. São os políticos. E temos políticos de esquerda, temos políticos de centro, temos políticos de direita, temos os parlamentares. Bom, essas pessoas é que devem estar à frente dos destinos do país. E então quem? Então seria quem? Não é? Eventualmente seriam outras que depois se transformariam em políticos também, nesse mau sentido, não é?
A nossa convidada especial desta tarde é, sem dúvida, uma das nossas mais respeitadas ensaístas. Doutorada pela Universidade de Coimbra, onde leciona literatura portuguesa contemporânea, tem escrito ao longo dos anos vários ensaios e teses sobre autores como José Saramago, António Lobo Antunes e, claro, Mário de Carvalho. Tem também artigos publicados em numerosas revistas nacionais e internacionais. Senhoras e senhores, Ana Paula Arnaud. Bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com o Mário de Carvalho. Sei que Vamos teve que ver fazer como é que o desenvencilho Exatamente. desta tarefa. Voltamos ao início. Eu sugeria que a Ana Paula é das poucas leitoras, não é, as privilegiadas que já leu, já teve a oportunidade de ler o novo livro do Mário de Carvalho, e eu desafiava precisamente isso. Como é que inscrevia esta nova obra numa bibliografia, numa obra já tão imensa, já tão considerável como a do nosso autor esta tarde? Bom, inevitavelmente, há sempre laços que vão ligando os livros que são publicados. Claro que, no âmbito da globalidade da obra de Mário de Carvalho, toda a gente irá reconhecer que este é um livro aparentemente distante, justamente pelos motivos que já foram apresentados. É um livro em que, muito claramente, se fala de sexo, se fala da relação entre o homem e a mulher, e em que, muito claramente, se assume uma dimensão do feminino, uma representação do feminino, a que nós não estamos habituados. Já voltarei a este assunto mais daqui a pouco. Portanto, por esse lado, dizia, é um livro que se afasta. Por outro lado, é um livro que tem muito a ver com os ajustes de contas que o Mário gosta de fazer em determinados momentos. Sei lá, não era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Temos o ajuste de contas com o Partido Comunista, com toda aquela odisseia do Joel Strauss Neves. Temos também o ajuste de contas com um certo tipo de jornalismo. A partir, por exemplo, de Eduardo Galvão, penso que o apelido é Galvão, não é? Mário Eduardo Galvão, que nos faz seguramente lembrar as leituras do Essa de Queiroz, principalmente dos Maias, na figura do sórdido Paulo Macavalão, aquele que o Essa dizia ser capaz de fazer tudo pela porca da vida. As palavras são do Essa, não são minhas, e a Eduardo Galvão veio um bocadinho nessa linha. Ou ainda o ajuste de contas, que também pode ser claramente feito hoje em dia. Estamos a falar de um romance de 95, mas as críticas que são feitas são profundamente atuais, e aí penso que é muito semelhante ao Essa de Queiroz. O ajuste de contas com o pseudo-homem culto, o Rui Alves, não é? Eu chamei-lhe a determinada altura o parolo empresário da cultura. E hoje temos muitos empresários da cultura profundamente parolos, e alguns em lugares muito importantes, o que é uma pena. Bom, por essa dimensão podemos de facto dizer que, sob uma certa perspectiva, há aqui um ajuste de contas com o universo feminino. Um universo feminino que, em regra, nós estamos habituados a ver retratado de uma forma substancialmente diferente. Porque, enfim, os escritores são todos muito diferentes na representação do feminino, mas penso que vão, em regra, na linha da representação que nos vem por influência judaico-cristã. Isto é, a mulher na linha da Eva, a mulher subserviente. Ainda é comum hoje em dia, em determinados casamentos, lerem-se epístolas de São Paulo, penso que aos Coríntios, aos Colossenses, não estou agora certa, em que se diz que a mulher deve obedecer ao homem. Portanto, essa mulher subserviente, que acata tudo aquilo que o homem diz, enfim, uma figura um pouco como aquelas que nós encontramos no universo feminino antoniano, em que a mulher é reduzida à sua insignificância básica, esquecendo-se, esses autores, e o Mário não se esqueceu disso nesta ronda das Mil Belas em Frol, esquecendo-se que, de acordo com determinadas tradições religiosas, a primeira mulher a ser criada não foi Eva. A primeira mulher não era subserviente. Eu recordo que Eva foi criada a partir de uma costela de Adão. Ora, se nós recorrermos a determinadas tradições, como a tradição assírio-babilónica, a primeira mulher a ser criada foi Lilith. E Lilith, curiosamente, foi criada não a partir de uma costelita do Adão, mas a partir do mesmo barro
com que foi criado Adão. E isso dá e deu para a tradição assírio-babilónica justamente essa ideia de igualdade entre o universo masculino e o universo feminino. Claro que Lilith, a determinada altura, cansou-se do paraíso, o paraíso era um grande aborrecimento, aborrecia-se também muito com o Adão, porque ele tinha essa ideia de que, sendo homem, era Vamos só abrir superior. um parênteses, voltar, não perco o raciocínio, Ana Paula, só para também ter um bocadinho claro. aqui o autor em sua defesa, digamos, mas ver como é que vê essa ideia do ajuste de contas com o sexo feminino. Eu estou a ouvir com toda a atenção e gostava de ouvir mais. Mas pode desenvolver-se. Termino já o raciocínio e talvez depois o Mário de Carvalho queira trocar umas ideias vou sobre voltar o assim. assunto. Dizia eu que a Lilith cansou-se daquela atrapalhada toda do paraíso e abandonou, e depois Deus criou a Eva. E a Lilith foi expurgada das nossas traduções da Bíblia. Existem algumas traduções brasileiras e é levemente passível de ser reconhecida em Isaías 34:14, se a memória me não atraiçoa. Ora, o que é que faz o Mário neste Ronda das Bilbelas em Frol? É ir recuperar essa imagem de um feminino que a nossa tradição judaico-cristã nos tem sonegado e, ao fim e ao cabo, dar conta de uma realidade, que é a realidade que existe, que é a igualdade do desejo sexual entre homem e mulher, e justamente essa ideia de que a mulher pode ter as atitudes que o homem tem e que muitas vezes se julgam muito condenáveis, mas que se calhar não é bem assim. Portanto, pode ser, de alguma forma, um ajuste de contas no sentido positivo e no sentido negativo. Claro que isto vai depender das críticas que forem feitas, de quem vai escrever os ensaios. Quer dizer, o lugar social vai determinar sempre o lugar epistemológico, como diria o bom do Karl Marx, não é? Por um lado, este livro pode ser visto de uma forma muito agradável, inclusivamente por certos domínios, certas secções do feminismo, ou não. Não é? Aliás, as teorias feministas, justamente nesse sentido, apropriam-se das coisas, da mesma coisa, das mesmas teorias, umas concordando, outras discordando. Portanto, a literatura é também assim. Dependendo dos olhos de quem lê, as coisas podem ser vistas nessa dimensão positiva ou negativa. Agora, é inegável também que a linha de continuidade existe aqui, nessa dimensão temática que existe em todos os livros do Mário de Carvalho e que é a tentativa de conhecer o ser humano. Quem é que nós somos? Quem é que nós podemos ser? E isto está aqui presente. Mas não deixa de ser impressionante que, sendo um autor com uma obra tão vasta, continua a procurar novos caminhos sem se desviar, sem colocar em causa a identidade da sua escrita, não é? Justamente, mas é isso que acontece com a obra de Mário de Carvalho, quer dizer, seja nos romances em que envereda pela ambiência da cultura clássica, seja naqueles em que ajusta claramente contas com o 25 de Abril, nesse era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, ou com a fantasia para dois coronéis e uma piscina. Seja nos outros romances, ou neste livro de contos, e o conto é um género muitíssimo difícil de cultivar, em que há toda uma temática diferente, o interessante é que depois há essas linhas que vão ligando ainda que subrepticiamente. Recuemos no tempo, 30 anos, o que passam agora 30 anos sobre a Paixão do Conde de Freixo, o livro sobre o qual a Ana Paula Arnaud escreveu em 86. A paródia e a subversão ali dominantes estão hoje mais contidas na obra do Mário de Carvalho? Não, este livro pode ser um livro subversivo, como acabei de dizer. Mas não tão imediato, não é? Mais, não concordo que está mais contido, claro que está presente. Estamos a falar de histórias, de pequenos contos, de pequenas narrativas. Talvez aqui não haja tanta subversão formal que existe em determinados romances, inclusivamente os epitextos, dizem logo este livro contém particularidades irritantes, ou aquilo que vão ler é uma ficção. Isso é já um domínio subversivo que pode afetar a leitura do leitor mais habituado ao tipo de livro, de narrativa mais canónica, mais a século XIX, por exemplo. Mas a subversão penso que existe sempre. De uma maneira ou de outra, existe.
Penso que existe. Mesmo na maneira como é composto aqui o narrador, ou como é composto o universo feminino, o tipo de linguagem utilizada pode constituir uma subversão relativamente à linha estilística, linguística a que nós fomos habituados desde o primeiro livro. Há sempre possibilidades de vermos as subversões, porque eu acho que o Mário Carvalho é incapaz de não ser subversivo. Mesmo quando, é que mesmo quando pratica o género romance, é subversivo. Porque não vai ao encontro da estética do romance do século XIX, tão ao gosto de grande parte dos leitores, naturalmente, porque nós fomos formatados nesse paradigma, mas eu gosto de subversões, eu adoro subversões. Eu, subversivo, me confesso, poderia dizer mais. Bom, o que é que tem a dizer em sua defesa? Diga lá. Bem, já me chamaram isso nos autos, em tempos. Não, ora bem, o livro é dedicado aos fariseus e filisteus deste país. Aos fariseus, isto é, às pessoas que lidam com este tipo de coisas, com este relacionamento, com a hipocrisia. Então, a primeira nota é esta, portanto, abaixo dos hipócritas. Não é? Este relacionamento existe e multiplica-se, ainda bem que se multiplica. Eu até gostava que se multiplicasse mais, mas quer dizer, há quem não entenda assim. E eu tenho que me conformar com outros entendimentos, é uma coisa que eu digo no livro. E é também dedicado aos filisteus, não é? Que viriam no livro não uma obra literária, mas, enfim, uma coisa para tirar efeitos práticos, digamos. Portanto, esta dedicatória, de certa maneira, define qual é onde é que o autor se situa, e que é num plano um bocadinho provocatório. Não é propriamente um ajuste de contas com o universo feminino, mas é um rapel. Desculpem usar esta expressão, o vocábulo francês, é um alerta. Atenção, minhas senhoras, primeiro, que os homens podem ser assim. Segundo, Já nós sabemos. Isso já nós sabemos. Mas também que podem pensar assim, não é? E atenção, que vós não sois as únicas mulheres do mundo. Há outras. Aliás, uma personagem que diz isso, no final do conto. As mulheres não, o homem diz, as mulheres não fazem isso. Não. Mas o que é que você sabe das mulheres? O que é que você sabe? Conhece as mulheres todas? Bom, é bom que se saiba que há outras maneiras de estar, outras maneiras de sentir e que nem tudo se reduz ao nosso universo particular. Aliás, eu devo dizer que o livro é nesse aspecto aberto. É nesse aspecto aberto. A certa altura diz que se aceita a barganha. Aceita-se o negócio. Aceita-se o negócio. Portanto, se há alguém que tem uma noção diferente da personagem, não é, concretamente, ele tem que negociar. E ao fim e ao cabo, na relação amorosa existe muito isto, existe muito esta negociação. Não é? O que é que um quer, o que é que o outro quer. Vamos encontrar a plataforma, não é? Agora, eu devo dizer que há uma coisa que é muito comum, e que me faz um bocadinho me dá alguma irritação, mas que eu tenho, se calhar, que aceitar nos tais termos negociais da barganha, da troca, que é a ligação que aparece muitas vezes do confronto, posso bem dizer, físico entre homem e mulher, aos violinos, aos mariachis e esse tipo de coisas, a que se chama, erradamente, não é? Romantismo, não é? O romantismo do violino e do jantar com um vinho especial e dos cantores mexicanos, e são coisas que francamente, eu não vejo com muita simpatia, devo dizer. Aliás, porque tipo professores de literatura severos que me colocaram uma outra ideia do romantismo. Não é o romantismo, é um movimento cultural fundamental do século XIX, do princípio do século XIX, e que, enfim, podíamos estar aqui a falar longamente sobre isso, porque isso me foi também colocado nas aulas de literatura que eu tive em miúdo,
em tempos, de maneira que fico sempre de pé atrás quando alguém me vem falar em romantismo e me vem falar em acompanhar. Mas também aceito perfeitamente que o enlace entre o tal relógio de ponto e uma mesa e uma secretária, não seja, enfim, a coisa mais excitante e mais estimulante para muitas mulheres. É evidente. Voltando só um bocadinho atrás, na sua magnífica intervenção, a Ana Paula Arnaud manifestou alguma curiosidade sobre qual seria a reação das hostes feministas ao seu livro. E o Mário tem alguma curiosidade? Não sei, eu vi ali algumas pessoas carregadas de pedras, não sei o que é que me pode acontecer, mas não, estou a brincar, não tenho, devo dizer que apreciei imenso também a sua intervenção, aprendi imenso com ela e que tenho sido surpreendido. Porque onde eu esperava, muitas vezes, ver uma reação negativa desse tipo, isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido, para a minha surpresa. Mas eu também, se calhar, avaliei mal, não é? Se calhar avaliei mal. Mas, por enquanto, não tenho tido nenhuma reação negativa. O livro está a circular desde sexta-feira, enfim, ainda pode acontecer muita coisa. Vamos esperar. Eu preferia manter-me ileso no meio de tudo isto. Já voltamos à conversa com a Ana Paula Arnaud. Para já, lia duas questões que foram colocadas por vocês, pelo público. A primeira, Mário, julga que essa de Queiroz intervinha na sociedade como político, isto é, os seus livros eram os seus instrumentos para manifestar a sua vontade ou desejo? Não está assinada a pergunta? Não tenho essa... Vamos lá ver, eu não tenho presente, não é, toda a obra vasta e diversificada do Eça de Queiroz. Geralmente, enfim, as suas crónicas, os seus textos de reflexão, etc. Mas eu não me parece que a intenção do Eça, o Eça tem várias fases, como sabem, fosse de usar a literatura como uma forma de intervenção política. Não, ele próprio dizia de si próprio, numa carta à mulher até, eu sou um artista. É um homem da arte, é um homem que se sente como um artista. Não vejo... Agora, os livros movem as pessoas, não é? Os livros interpelam, não é? Os livros sobrevivem. No caso do grande escritor, como Eça Queiroz, e continua a interrogar-nos, continua a interpelar-nos, mas não tem, penso eu, esse sentido da intervenção política imediata. Deixa-me lá agora escrever para tirar este ou aquele efeito. Não é isso que espero de um artista como Eça Queiroz, nem penso que ele alguma vez tivesse essa intenção. Um projeto frustrado de escrever a Batalha do Caia e tentou fazer chantagem ao governo. Ah, bom? Que é um episódio curioso na Também não tenho bem vida do presente. Eça. Não tenho presente. Outra questão, desta feita colocada pelo Miguel Sá Menezes, a pergunta é a seguinte, Mário. Ouvi a sua intervenção, gostei sobre a sua dissertação acerca do papel masculino nas relações íntimas, papel masculino nas relações íntimas. Digo muitas vezes que a mulher é o sexo forte. Mary dizia que o motor da sociedade era a luta de classes. Acha que hoje o motor de desenvolvimento é a luta de género e não de classes? Não só nas relações afetivas, mas também nas relações laborais. Pedia que falasse um pouco mais sobre o seu livro, A Minoria é que tem razão. A minoria é que tem razão? Não percebi, desculpe. O que está aqui escrito é A Minoria é que tem razão. Não, julgo que não é esse o anterior, é o anterior. Quem disser o contrário é que tem razão. O ensaio anterior. Sim. Não é a minoria. Bom. Está aqui. Bom, Mas falando um bocadinho sobre a nova luta de classes. eu acho que estamos numa fase muito difícil, uma fase de transição, e nós nunca somos contemporâneos do nosso presente. Isto é, partimos sempre para a análise do presente com os instrumentos conceptuais do passado. Portanto, talvez nós não tenhamos apurado, digamos, os instrumentos que nos permitem determinar, neste momento, o que é que está a ser importante e o que é que não está.
aquela minha personagem do Deus Paciente para a Brisa da Tarde via aparecer uma seita estranha oriental igual a outras seitas. Não é? Via que ninguém queria assumir responsabilidades cívicas. Não é? Via que vinham do norte da África, digamos, os bárbaros que invadiram e tinham que ser repostos na ordem pela legião, mas não tinha a ideia de que o Império Romano já estava a cair, já estava em decadência. No tempo da sua maior expansão até, não tinha ideia. Eu não sei, neste momento, quais são as forças que determinam, digamos, o desenvolvimento social. Se alguém vem-me falar em luta de géneros em vez de luta de classes. Há luta de géneros? Existe uma luta de géneros, de facto? Eu não me sinto assim, não sei, metaforicamente, não é? Mas não me sinto assim na relação com as mulheres, a relação entre homem e mulher não me parece que tenha que ser esse combate, ou melhor, o combate que vai ter efeitos sociais, efeitos da transformação social, não me parece que seja por aí, não é? Sem dúvida, que há mesmo em Portugal e mesmo na Europa, digamos, há muitas situações herdadas de desigualdade, há muitas concessões que são inculcadas, há concessões que diminuem e humilham e que vêm atrás, e tudo isso tem que ser ou deve ser combatido, sim, mas nas personagens de que eu trato, personagens que são no fundo, a maior parte, exceto num caso, mas a maior parte são de classe média, não é, que estão em pé de igualdade, que são livres e disponíveis, até certo ponto. Não é? A questão não se põe, nesse termo de confronto, a ver quem é que sobreleva, quem é que vence, não se põe assim. Portanto, hesitaria muito, não é? Quer dizer, em qualificar a tal luta Mas também falava de aqui géneros nas como um relações, motor social, não é? nas relações laborais, além das afetivas, essa luta além das relações afetivas nas relações laborais. É um desafio que premente, ou seja, pode estar em causa um retrocesso dos chamados direitos adquiridos, civilizacionais, claro. Bom, portanto, isso é provável. Há sítios em que as mulheres até ganham menos que os homens, não é? Isso é emocional até, não é? E é qualquer coisa que deve ser combatido com toda a veemência, não é? Portanto, quanto a esse aspecto, para mim, claramente, a igualdade de género, não é? É fundamental, não é? A igualdade perante a lei, a igualdade de todos perante a lei. Aliás, os homens e as mulheres não são iguais, não é? Portanto, sem dúvida, quer dizer, vive a diferença e outra, não é? Eu podia acrescentar isto no plural, vive la différence, porque são muitas. Mas situam-se no mesmo plano de dignidade e de igualdade. Quanto a isso não tenho a menor dúvida. Não é? Na sua diferença, portanto, o plano da dignidade e da cidadania, isso são perfeitamente iguais e devem ser perfeitamente iguais, e tudo o que seja feito para diminuir, digamos, a importância e o papel da mulher, portanto, eu acho que deve ser combatido e não tenho quaisquer dúvidas em relação a isso. Ana Paula Arnaud, no tal ensaio que estive a reler há poucos dias, em que escreveu pela primeira vez, o que foi o primeiro grande ensaio que escreveu sobre o Mário Carvalho, foi dos primeiros, em 86, falava recorrentemente da pós-modernidade. É uma característica que, envolvidos esses anos, se mantém bastante... Há que distinguir, em primeiro lugar, a pós-modernidade do pós-modernismo. Eu, ao contrário de certas pessoas, prefiro reservar o termo pós-modernismo para a literatura e pós-modernidade para a sociedade. No caso do Mário Carvalho, é seguramente um dos grandes pós-modernistas. Eu não sei o que é que ele pensa sobre o assunto, porque os escritores costumam ter uma reação muito negativa quando ouvem falar em pós-modernismo, porque talvez um pouco influenciados por uma linha crítica norte-americana que vê o pós-modernismo, talvez o deles, como esvaziado ideologicamente, obras que reduzem a narrativa a jogos formais, a entropias formais, sem nada de substancial para dizer.
Bom, eu defendi, na minha tese de doutoramento, que no pós-modernismo português, pese embora as influências que existem do pós-modernismo norte-americano, os pós-modernistas portugueses, são fortemente influenciados em termos ideológicos. Assim, não há como escapar a essa linha, seja naquilo que se refere a um pós-modernismo moderado ou um pós-modernismo mais celebratório. No caso do Mário de Carvalho, todas aquelas particularidades que podem irritar os leitores e que são consideradas uma das grandes características do pós-modernismo, porque são características metaficcionais, na medida em que desvendam os bastidores do trabalho da ficção. Quer dizer, isso pode ser irritante para alguns, para mim de facto não é, mas fazem das obras de Mário de Carvalho obras pós-modernistas. Mas isso não impede que por trás, ou muitas vezes na própria estrutura de superfície, não é preciso ir à estrutura profunda da obra, mas na estrutura de superfície da obra, haja esse empenhamento ideológico. Não é? Agora, também há que não confundir sempre ideologia com dimensão política. A ideologia é uma determinada maneira, uma determinada visão do mundo e pode estar canalizada para outro domínio que não pura e simplesmente a política. Pode ser a religião, pode ser, neste caso, a questão também do feminino, mas são ideologicamente participativas, isto é, são ativas no que diz respeito à divulgação de uma determinada mensagem, de uma determinada visão do mundo. Portanto, não sei se o Mário de Carvalho gosta desta designação de pós-modernista, mas o que é facto é que ele já entrou nesta linha de caracterização ideológica e não me parece que vá escapar. Não me parece. Mas gostava também de ouvir um pouco sobre isso. Aceita bem essa designação, esse rótulo, chamemos assim. Eu já me conformei. Já me conformei. O autor não tem a dizer. Porque a partir desde os meus primeiros textos que aparece, enfim, essa qualificação que eu estranhei, porque eu ainda sou do modernismo, dos últimos tempos do modernismo, do romance, e portanto estranhei um bocadinho, mas posso dizer que me acostumei. Não tenho obviamente bases teóricas para discutir, não é, esta matéria. Portanto, se entende que a minha escrita é pós-modernista pelas características que foram apontadas, muito bem, eu não vou reagir, portanto, em relação a isso. Mas eu ajudo só um bocadinho, não se esqueça que o pós-modernismo vem um pouco na sequência do modernismo, não é? Se formos a ver bem todos aqueles jogos linguísticos, a entropia formal que existe, a própria subversão na linguagem que também o caracteriza, pode também enraizar-se nesse modernismo. Portanto, aí já fica mais à vontade para dizer que sim, que é pós-modernista. Mas não sei, dentro de pouco tempo será reeditado um livro meu, um livro primacial das coisas. O primeiro livro que escrevi, embora não o primeiro que publiquei, que se chama O Livro de Tebas na Via Mariana. É um livro em que eu não consegui mexer. Eu tentei por várias vezes revê-lo, não é? E não consegui. Porque eu já senti que aquilo pertencia já a outra pessoa. Já não era eu, já não era o mesmo autor que estava ali. Deixou ficar, até com aqueles defeitos e ingenuidades que aparecem na primeira escrita. Mas eu tenho a ideia de que esse livro ainda é capaz de estar ligado, de ser ainda vir no rasto do tal modernismo e da tal importância da experiência e da aposta na forma, não é? E da supressão das categorias da narrativa, não é? Portanto, mas os outros livros que vieram a seguir, principalmente o caso do Beco das Sardinheiras e tal, que têm uma outra tonalidade completamente diferente deste do livro de Tebas na Via Mariana, de maneira que se calhar, mas isto, enfim, eu não me sinto qualificado para, enfim, não seria apropriado da minha parte estar a fazer isso, mas se calhar é capaz de passar uma linha, de poder traçar uma linha divisória depois do livro grande de Tebas na Via Mariana, o estilo, a forma como o livro se apresenta e os livros seguintes, os outros que vieram depois.
não é? Na minha ordem de escrita, não na ordem de publicação. Não é? O livro Grande Temas aparece em terceiro lugar, mas, digamos, foi o primeiro livro. Portanto, os casos do Beco das Sardinheiras e os Contos da Sétima Esfera, se calhar, já têm outro alcance diferente do livro Grande Temas. Não sei, se calhar, digamos, venho de um sítio e tenho ido, não é, a caminhar para outro. Mas isto é um ponto de vista de autor. É um ponto de vista de autor. Mas, esse seu passado já não é está sempre fiável. Eventualmente, não sei. Reparei aí, Ana Paula, que tem o anterior livro do Mário de Carvalho, o 2014. Um livro também desarmante. Como é que avalia, como é que também insere esse livro no contexto da obra do Mário de Carvalho? Bom, este livro tem-me acompanhado nos últimos tempos, está todo anotado. Quem quiser confirmar pode depois consultá-lo. É um livro fascinante, mais uma vez subversivo, na medida em que desmonta, agora numa dimensão ensaística, já não ficcional, desmonta a escrita da ficção. Aliás, guia prático da escrita de ficção é o subtítulo deste Quem Disser o Contrário é porque tem razão. Mas também é um guia de leitura, não é? É um guia de leitura. É um guia, talvez, para alguns aspirantes a escritores que, talvez não lendo alguma ironia que perpassa as páginas do livro, entendam isto como uma verdadeira receita para escrever. Não ficaria surpreendida se isso acontecesse. Penso que o Mário de Carvalho também não. Mas é um livro, ou um ensaio, gosto de lhe chamar assim, fascinante, porque recuperando muitos dos grandes exemplos do nosso passado, nomeadamente o Essa e o Camilo, permite pôr em confronto o tipo de literatura que era feita no século XIX e a desmontagem a que essa mesma literatura é sujeita nos nossos dias, no domínio desta literatura pós-modernista, que se calhar em breve se vai chamar hipercontemporânea. Vamos ver. Estamos relativamente perto do final da sessão, infelizmente, mas ainda há tempo de vermos e escutarmos também o Mário de Carvalho, comentar o álbum de memórias dele. Quem nos acompanha certamente está a par desta rubrica, ou seja, vão ser projetadas algumas imagens ilustrativas do percurso do Mário de Carvalho, e ele aqui irá comentar à medida que forem projetadas. Se calhar sugeria que para não ficar com um problema no pescoço, sugeria que nos levantasse. Bom, se pudesse ser. Isto é a prisão Que do nos Aljube. conta essa imagem, Mário. Esta imagem é a prisão do Aljube, em Lisboa. E o meu pai esteve em tempos numa daquelas janelas, porque a minha mãe e eu passávamos por este passeio, escondíamos-nos no guarda republicano que fazia os 100 passos no passeio em frente e tentávamos... Para que escutassem também, se dirigissem um bocadinho. E tentávamos fazer acenos da rua ao meu pai, era proibido. Não é? Portanto, foi quando o meu pai esteve preso no Aljube. Eu não sei de quem é a fotografia, tirei da net, mas quis lembrar este momento que é um momento importante da minha vida. Das coisas mais importantes que me aconteceram e o maior choque que me causaram foi a prisão do meu pai. E quando eu vi que a prisão do meu pai, há pouco tempo revendo alguns autos e tal, que a prisão do meu pai se devia à tentativa de formação no organismo das cooperativas e que o processo tinha comerciantes, empregados bancários, empregados de loja, cooperativistas, pessoas completamente inofensivas que procediam a uma atividade perfeitamente natural, que nós hoje achávamos o mais comum possível. Essas pessoas eram presas. O meu pai teve vários meses preso nesta prisão e foi a julgamento por causa disto. Isto ficou-me e marcou-me profundamente. E não foi por acaso que eu não vim parar aqui, por acaso, fui parar a Caxias, mas não foi por acaso que eu vim parar estas instituições depois, porque esta coisa ficou-me marcada. Vamos prosseguir então, ver. Este vosso escritório já a preparar o seu próximo livro. Portanto, estamos em Alvalade de Sado, num terraço, ao fundo há uma grande várzea. A minha mãe pôs nesta cadeira, que eu me lembro. Era muito traquina, Mário?
Não muito, mas o bastante. Bom, Aqui já devia ser mais. já tinha esquecido de que tinha mandado esta. Agora aqui estou eu, numa fotografia de estúdio, muito bonitinho. Tinha 3 anos para aí, ou talvez não tanto, e a fotografia foi tirada em Setúbal, onde o meu pai, a minha mãe e eu, na altura, vivíamos até os meus 3 anos. Antes vimos para Lisboa. Esta é a foto que eu vos falei, a caricatura, a imagem que eu vos falei há bocado, feita por um colega de turma, um colega de carteira. O colega estava ao meu lado, na carteira, ao meu lado. Que enquanto a professora, enfim, explicava uma matéria qualquer, ele olhava para mim, reproduziu-me, e as pessoas dizem que é exatamente assim. Até reproduziu, curiosamente, uma nódoa que eu tinha na camisa. Chamava-se Orlando, nunca mais ouvi falar, não sei, mas eu... Que idade é que tinha aqui? 10, 11 anos. Ora, aqui estava uma pose, aqui está uma pose de um jovem escritor cheio de futuro, né, olhando para a câmara e usando uma máquina barata, uma máquina de escrever barata e ainda a farda da tropa, não é? Eu fiquei com esta camisa da tropa. E a minha mulher que tirasse aquela fotografia, aqui, mais tarde, já olha, com o computador foi a primeira que eu usei, não é? Cá está um Schneider. Foi das primeiras fotografias que tirei, já com o computador. Ainda uso enfim, se estiverem interessados nesta pequena informação, ainda uso o mesmo móvel, agora com outro computador, já claro, e com outra impressora. Aqui está era o fumador embatarado. Penso que com outra máquina já, não tenho certeza se é a mesma máquina de escrever. Mas esta é anterior, aqui está a máquina de... Aqui está a máquina de escrever. Não é, sabe que eu durante muitos anos depois usei uma Royal negra, que era tão bonita, mas não é nenhuma destas. Aí está. Bom, esta fotografia é recente. Isto é a casa em que, perto da Lagoa de Magos, que eu, enfim, vou quando posso, nem sempre posso ir, infelizmente. E aqui é a Porto Editora. Muito obrigado por ter partilhado estas memórias bastante impressivas connosco. Mário, foi um prazer enorme tê-lo cá esta tarde. Só um pequeno anúncio também por parte da organização, a Câmara do Porto e a Porto Editora gostariam de convidá-los também a estarem presentes na quarta-feira às 16 horas aqui na Biblioteca Almeida Garrett. Vai ser apresentado o programa oficial de comemoração dos 20 anos de carreira literária do Walter Ugumem, que vai ser objeto de um extenso programa comemorativo e vai ser apresentado aqui às 16 horas com a presença do próprio Walter e também do Presidente da Câmara, Dr. Rui Moreira. O Mário de Carvalho, a quem agradeço imenso ter vindo, e a doutora Ana Paula Arnaud também, por esta magnífica sessão. Obrigado. O Mário de Carvalho vai estar agora disponível no foyer, no auditório, para assinar os habituais livros ou autógrafos, estejam disponíveis. Quanto a nós, estejam atentos ao nosso Facebook, pois brevemente divulgaremos as novidades. Obrigado a todos. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.